A ordem do discurso de Michel Foucault. Conforme foi trabalhado na sala de aula, nós vamos considerar o roteiro, que aí ele traz que esse texto é composto por 4 partes. A primeira parte é a apresentação, onde o autor vai contextualizar a importância da ordem do discurso. A segunda parte, ele vai trazer os procedimentos de controle, seja da produção, enunciação e circulação do discurso. A terceira parte, questões metodológicas. E a quarta parte é quando o autor se despede no final do texto, que aí essa última parte não vai ser trabalhada aqui. Então, considerando o contexto da ordem do discurso, então, a instituição ela vai se cercar de procedimentos para controlar os efeitos causados pelos discursos que possam ir contra os interesses da instituição, os seus interesses, no caso. Então, há que se considerar que para Foucault, o discurso ele vai comunicar uma verdade que é exterior a ele, diferentemente do que Nietzsche acreditava. Nietzsche acredita que o discurso ele constrói a realidade. Então, considerando a sociedade, ela não venera o discurso, mesmo reconhecendo os interesses pessoais que podem haver nele. Pelo contrário, ela vai ter uma logofobia, ou seja, medo de novos discursos que possam interferir nos interesses da instituição. Então, considerando os procedimentos de controle, nós vamos ter os procedimentos de controle de exclusão, que são os externos. Quais seriam? De interdição. De interdição nós vamos ter 3. Tabu do objeto, que é o assunto. Tem alguns assuntos que são proibidos pela instituição. No caso, a exemplo de morte, sexualidade. A interdição do ritual da circunstância, ou seja, o momento de fala. A instituição vai determinar quando se deve tratar sobre determinado assunto. E a interdição da fala do enunciador, ou seja, a instituição vai definir quem tem propriedade para falar de determinados assuntos, como, por exemplo, a medicina, quem vai tratar é um médico. Ainda nos procedimentos de exclusão, nós vamos ter separação e rejeição, que vai tratar também a questão de razão e loucura. Então, rejeição é quando vai ser rejeitado uma série de discursos que foram construídos fora das normas padrão. Separação vão ser aqueles discursos que foram construídos baseados na razão e que podem ser validados. E o discurso do louco seria aquele que está fora completamente do padrão. Agora, há que se considerar que as regras podem ser alteradas e o discurso do louco ele pode vir a ser aceito futuramente, né? Então, há que se considerar isso aí. Temos também a questão de vontade de saber, em que vai ser focado no conteúdo. Isso aí seria um poder coercitivo da instituição, que aí vamos deixar a questão do procedimento de lado e do enunciador. Vamos focar no conteúdo. Então, aquele conteúdo que é proibido pela instituição não deve ser tratado, na vontade de saber. Aí vamos para os procedimentos internos, que é o da produção do discurso. Nós temos o princípio do comentário, que é aquele que vai ressignificar o texto fundante, ou seja, ele vai trazer sentidos ocultos, ele vai esclarecer uma ideia que foi colocada no texto fundante. Vamos ter também o princípio do autor, em que é proposto pela instituição uma unidade de sentido baseada na biografia desse autor. Essa colocação vai ser bastante criticada por Foucault, porque assim, uma das qualidades do ser humano é ser mutável com o passar do tempo. Então, não tem como definir uma essência do autor. Princípio da disciplina, mais um procedimento que vai controlar a produção do discurso através do adestramento institucional por meio de uso de regras, de ferramentas institucionais. Aí aqui nós vamos ter, se o discurso foi construído dentro dessas regras e validado, vai estar no campo do verdadeiro.
Se o discurso foi construído dentro das regras, mas não foi validado, vai incorrer no erro disciplinado. Se ele foi construído fora de todos os padrões, ele vai incorrer na exterioridade selvagem, mesmo que seja validado depois, mas é necessário que haja uma modificação das regras institucionais para que ele seja validado. Caso ele seja construído fora dos padrões, ele vai incorrer na exterioridade selvagem. E aí vamos para o controle de funcionamento, os procedimentos de circulação, de controle da circulação, que seria ritual da palavra. É quando a instituição se cerca de signos de poder e de autoridade para conferir legitimidade a um discurso e também diminuir a resistência dos ouvintes. Sociedade do discurso. Seria um discurso produzido para um número reduzido de pessoas e que a circulação ficaria dentro do próprio grupo. A exemplo da sociedade de discurso seria os poetas rapisodos, mas que eles não existem mais. Mas a ideia de segredo e de restrição da circulação do discurso ainda permanece em alguns campos disciplinares, a exemplo da economia e da medicina, que usa termos técnicos que só podem ser entendidos por pessoas iniciadas. Temos aí dentro dos procedimentos de circulação também o princípio da doutrina, que é o discurso produzido para as massas e que aí vão ser analisadas tanto o conteúdo como o sujeito. Então, tem uma missão que é de promover a adesão de novos seguidores, né? Ao contrário da sociedade do discurso que promovia a exclusão. E ainda dentro dos procedimentos de circulação, nós vamos ter a apropriação social dos discursos, que aí faz referência ao sistema de ensino adotado, onde são filtrados textos que podem ser trabalhados no ensino. Então, é uma forma de adestrar a sociedade a ter acesso apenas àqueles textos. É proibido você acessar outros textos que não estão lá dentro do que é definido pela instituição de ensino, né? Então, na terceira parte, nós vamos ter a questão do método, que aí vamos ver o princípio da inversão, que seria isso. Às vezes um texto fundante é construído um comentário em cima desse texto fundante, e aí se esquece desse texto pelo comentário ser tão bem feito que se passa a usar como fundamento o comentário e não o texto fundante. O princípio da descontinuidade é que não há uma linearidade do discurso. Pelo contrário, ele ocorre de forma desordenada. E aí os discursos eles podem se cruzar, se ignorar ou mesmo se excluir. E o princípio da especificidade é que cada discurso ele vai ter uma finalidade específica. Então é necessário que aí no caso seria a teoria das sistematicidades descontínuas. Esses três princípios deveriam atuar de forma conjunta, de forma que fique clara a questão do acaso, da descontinuidade e da materialidade do discurso.